Seja muito bem-vindo, então, ao Topcast, o podcast 100% focado em você, líder comercial, chegar ao topo da sua carreira. Eu sou o Fred. Eu sou o Márcio Mâncio e eu ajudo líderes comerciais a ter uma equipe engajada e extrair o melhor de cada um dos vendedores. Muito bem, e hoje no tema do Topcast hoje a gente trouxe um tema, Márcio, que para muitos gestores, muitos líderes, gerentes, ele pode parecer que não tenha nada de bom e que não tenha como tirar nada de bom deles, né? Só que eu acredito muito que vai dar polêmica, Boa, a ideia é essa. E o tema de hoje, então, é o seguinte, Márcio. Qual a postura do líder comercial em frente às reclamações dos clientes? Tia, é muito interessante porque das pessoas que eu tenho acompanhado, dos líderes comerciais que eu vejo na vida real, isso é uma linha divisória muito clara. A postura que cada um tem, Fred, diante a uma reclamação de um cliente final, define tudo, tanto para a empresa, que quer, né, o melhor atendimento, quer a melhor entrega, quer tudo do melhor, e a gente sabe que isso é o mundo da fantasia, não acontece. Sempre, em alguma instância, em algum momento, vai ter uma reclamação, vai ter um cliente satisfeito, e como a gente já sabe isso antes, o gestor comercial não tem o direito de errar nesse momento. Ele tem que estar preparado para isso. E a prática, o que a gente vê na vida real é que a maioria não está preparado e que é pior. A equipe lá na ponta não está preparada também. Então, acho que esse episódio de hoje vai dividir exatamente aqueles líderes comerciais que vão sair daqui treinando suas equipes para qualquer tipo de reclamação e um passo a passo bem estruturado de como resolver e como encaminhar, por mais difícil que seja o problema ou a reclamação, e aquele líder comercial que acha que o trabalho era só vender, que parou ali, e dali até uma recompra, até uma indicação, até uma infinidade de coisas que podem acontecer quando o negócio é bem feito, isso tudo pode estar sendo perdido em algum momento e é muito dinheiro na mesa que a equipe e a empresa está deixando. Então, eu acredito que papel e caneta para quem estiver assistindo esse podcast agora, para poder deixar 100% a tua equipe pronta para o problema que acontecer, para a reclamação, quer seja ela leve, pesada ou uma reclamação grave, a gente vai dar o passo a passo de como resolver. Papel e caneta, e antes da gente chegar e começar a abordar isso, então, deixa aí, em primeiro lugar, se inscreve no canal, então, do Márcio, tá? É só clica aí para se inscrever, deixa teu like, que isso aí, esse tipo de atitude é o começo de uma grande trajetória na tua carreira que tu tá prestes a ter agora. E, Márcio, para começar então esse assunto, eu acho que seria interessante tu explicar para nós, na tua visão, qual é a diferença entre reclamação do cliente e opinião do cliente. Boa. A primeira coisa é dar graças a Deus enquanto ele está reclamando. Porque tem clientes que não reclamam e simplesmente somem, né? Quantas vezes quem está assistindo agora, você, gestor, que é um cara esperto, porque é cliente de vários lugares, já percebeu no dia a dia, quando tu está do outro lado do balcão, do outro lado, né, na postura de consumidor, quantas vezes as empresas erram contigo, nem sempre é quem te vendeu, em algum momento da cadeia, e o vendedor simplesmente tira, né, o corpo fora, o gestor não resolve, e tu fica indo atrás e todo mundo, né, na hora do problema não te acompanha. Enquanto tu está reclamando e está indo atrás, é bom, né? A gente sempre brinca, enquanto a tua esposa está reclamando, tá legal. O problema é se ela para de reclamar, né? Que daí realmente é o sinal de alerta. Então, a opinião é importante, várias empresas têm o canal direto com o consumidor, tem sugestões, elogios, e isso nem sempre tem a atenção que a empresa precisa, porque está até então na zona de conforto. O cara sugeriu alguma coisa, beleza, a gente pode aceitar ou não. A reclamação já é um problema que aconteceu, e aí a postura é: vou em direção ao problema ou não? Os grandes líderes, os melhores gestores comerciais que eu conheço, são aqueles que não só quando dá o problema ou dá a reclamação ele fica feliz, porque ele sabe que ele cresce mais rápido. Vou repetir isso, galera. O líder comercial ele vai em direção ao problema.
um gerente, né? Ele está lá gerando soluções porque ele lida com problemas. Se não tivesse problemas, não houvessem reclamações, né? Nem sempre ele ia crescer tão rápido. Né? Tu pode olhar em qualquer área, pode ser na área médica, advogado. Os que pegarem os piores problemas são normalmente os que crescem mais rápido. Então a primeira coisa é, deu problema, que bom. É para isso que eu fui contratado, é para isso que eu faço a diferença. E nesse momento, essa atitude proativa, é interessante que tu use um passo a passo para que consiga resolver. E o primeiro passo, galera, anota aí, sempre nós. Não, foi a entrega, foi o vendedor, foi o departamento de qualidade. Sempre a tendência natural das empresas. E eu faço um desafio para você. Quando na forma de cliente, como consumidor, reclama só para testar de algum produto, tu vai ver que a cada 10, 9 tira o corpo fora. Não fui eu. Não fui eu, não foi é o meu comigo. colega, desculpa, não foi assim, a primeira vez. Sempre tem. E eu vou dizer mais, Márcio. Eu acho que tem esse cara que tira o corpo fora, mas eu acho que tem um pior ainda, que é o que aponta a culpa na empresa. Não, e o que mente, né? Que é pior do pior, sim, assim, é o pior, o que está apontando e está entregando o colega ainda é engraçado, já é ruim, né? Não tem espírito de equipe, já não deixa claro que somos nós que vamos resolver, não mostra time, mas o pior é aquele que inventa, né? Que dá não é bem assim, isso não... O pior é... Então, vamos bater o passo 1 com 2 etapas. Fala a verdade e vai em direção ao problema. Primeira coisa. Lembrando, são 2 problemas. São aqueles que tu já sabe que aconteceram em outras épocas e já sabe como resolver, e problemas que são inéditos, problemas que aconteceram e que tu vai ter que desenvolver, né, o passo a passo para solucionar. Mas se a gente já sabe o que vai acontecer, pode ser tu novato, entrou hoje na empresa, está tocando uma equipe no mercado que tu nunca tinha atuado. Dá uma investigada para trás, tu já vai ver que tem um histórico. Não é a primeira vez que aconteceu muita coisa. E se ela se repetiu, a gente já tem que estar preparado. Então, existem reclamações que são mais ou menos uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma linha que acontece quando os profissionais fazem, por exemplo, no final de ano, a entrega atrasa. Todo ano acontece porque a transportadora, que não depende da empresa, está acontecendo, então a gente já sabe disso. Então a gente se prevê, a gente avisa o cliente, olha, nessa época do ano pode acontecer algum atraso em virtude, né, dos correios, que quantas vezes aconteceu de fazer todo o processo certo e chegou nos correios, o correio está em greve. Então existem coisas que fogem ao nosso controle, mas a gente já imagina possibilidades de dar errado. Então mobilizou a equipe para todos os problemas históricos que dependam ou não da empresa, mas que a gente já sabe que podem acontecer, a gente já se prevê e antecipa. Mas vamos imaginar que aconteceu o problema e é um problema inédito. Então a primeira coisa, mobiliza a equipe, treina ela para todo mundo, nós vamos resolver. Se não é postura de criança de 2, 3 aninhos, né? Se tiver um piá aqui andando na sala, bateu no microfone antes de cair... Não fui eu. A tendência. Cada pessoa que fizer isso, tu já sabe que é a mentalidade de jardim de infância. Em empresas que estão crescendo, empresas que estão se desenvolvendo, a mentalidade é de adulto, é de pessoa, né, que abraça o problema. Então, treina a tua equipe, não importa o setor que aconteceu a reclamação, nós vamos resolver. Mas vamos resolver como, né? Então, etapas, né? Bem mastigadinho para facilitar. O que o cliente quer lá no fundo, no inconsciente, quando ele começou a reclamar? Ele quer alguém que defenda ele. E a tendência do vendedor, do gestor, é defender a empresa. Porque na cabeça dele, ele está com a camisa da empresa, quem paga o salário dele é a empresa, né, ou as comissões, então ele sai tentando dar raquetada e devolver e competir nessa hora. Não é a hora de competição. Uma reclamação, quer seja da tua esposa, quer seja de um cliente, sempre primeiro defende o cliente e a esposa fica do lado do cliente. Isso quer dizer que eu tenho que falar mal da empresa? Não. Isso quer dizer que a minha equipe vai ter que, né, ficar advogando só para o lado do cliente? Não. O advogado justamente é aquele que acha o ponto do meio, o acordo. Ele busca a negociação que fica bom para todo mundo. Então a primeira coisa é
entendo o senhor, sei como o senhor se sente, isso se o gestor estiver direto com o cliente. Mas se for através de uma equipe, né, um gestor às vezes não consegue falar com todos os clientes ou com todas as queixas, cada membro da equipe tem que ir primeiro para o lado do cliente, primeiro escutar e dica, galera, anota. Mesmo por telefone, quando a reclamação, né, não é olho no olho, quando tu começa a anotar, o cliente percebe que tu está tomando nota e o senhor pode me repetir como é que foi o problema, o que aconteceu, não brinca, é mesmo. Então, quando tu te coloca do lado do cliente e sente a dor dele, já desarma boa parte da ira, da raiva, de tudo aquilo que o cliente está quando é mal atendido, né? Muitas vezes a frustração é enorme. Imagina numa época importante, no Natal, sei lá, no dia que vai pedir a esposa em noivado, casamento, o anel deu problema. Não chegou. Não chegou no dia, né? Tá tudo montado. Então, dependendo do grau do estresse e da expectativa, se ele sente que tu tá do lado dele, sente a dor dele, já desarma muito essa sensação do estresse. Ah, mas só isso basta? Ficar concordando com ele? O senhor tem direito? Isso quando tu se refere, nem todos os gestores têm acesso ao cliente, né? Exatamente. E daí e quando ele não tem acesso ao cliente? Aí é uma metodologia, é o plano de voo, né? Mesmo no voo cego, sem tu conseguir enxergar o caso a caso, tu tem a metodologia e se essa metodologia for sempre primeiro pró-cliente, escutando, absorvendo e entendendo no detalhe o que está preocupando, o resto fica mais fácil, clareia. Porque daí quando tu for defender a empresa, for achar o departamento ou os prazos que tu colocou para dar a solução e resolver, né? Nem que seja a devolução do produto. Muitas vezes é inegociável, não tem que voltar atrás, foi, né, um mal entendido ou a expectativa foi muito ruim, o cliente quer cancelar determinado plano ou o que for. Se tu conseguir conduzir isso de maneira agradável e ele entendendo o quanto tu está envolvido com o problema dele, não é raro dele ficar com uma boa sensação e num momento no futuro voltar a recomprar ou relevar. Quantas vezes a gente brigou na escola, brigou com o pai e a mãe, brigou com o irmão, mas tu sabe que a essência daquela pessoa era do bem, aquela pessoa gosta de ti, está preocupado contigo, por N motivos deu um ruído, mas quando tu volta naquela memória afetiva, tu pensa, cara, erraram comigo, mas eles queriam melhor, eles fizeram melhor, né? Por N motivos não aconteceu, mas eles queriam melhor. Essa essência é o que define tudo. Atitude proativa, ir em direção ao problema, querer ouvir, anotar aí no detalhe, obviamente dar o feedback, né? Não adianta ouvir e nunca mais, né, não retornar. Mas isso é uma tendência, Fred, que ela não é natural. Natural é o pessoal tirar o corpo fora. Se possível, quem nunca ligou para às vezes uma estrutura de televendas onde o cara atende e desliga. E deixa o cliente mais louco ainda, joga para o outro, distribui a ligação, não abraça. Cada vez só piora. Quando a gente encontra uma gestão, um líder que sabe que os problemas vão acontecer, treina a equipe para os problemas que ele já sabe que podem acontecer, e quando acontece um problema que não estava previsto, ele vai atrás nesse passo a passo, primeiro indo a fundo no problema e concordando e sentindo a dor do cliente, e depois trazendo para os procedimentos de como resolver isso mais rápido e melhor. Pensa, é só tu imaginar que o cliente pudesse estar gravando o atendimento. Tá fazendo o teu melhor ou não, sabe? E muitas vezes as ligações são gravadas, uma visita pode ser gravada. Então, se a gente parte do princípio que está fazendo o nosso melhor, basta só a gente tirar aquele chipzinho natural, né? Aquela tendência a querer escapar do problema, a fugir, né? Desde a época das cavernas, né? A fugir de uma situação de estresse, de um predador. No mundo de hoje, a gente vai em direção aos problemas e todo gestor que é treinado nisso, que é capacitado, ele é procurado a preço de ouro nas empresas, ele vale mais. Aí chegamos na pergunta então que eu ia te fazer. Qual é o maior benefício que tu enxerga hoje de ser um gestor que sabe a importância e que vai de frente, né, que procura a reclamação? Cara, a cada 10 clientes que eu pego, que está selecionando, amanhã mesmo tenho seleção junto com um cliente, esse é um fator na entrevista e é onde a gente pode identificar divisor. Ele é proativo ou não com os problemas. Porque a maior parte das pessoas quer
Obviamente é facilidade, é natural isso. Mas o maior benefício hoje para a empresa é saber que tem uma pessoa lá que é a linha de frente e pode contar com ela. Porque quando tu já não tem esse gestor, explode no diretor, explode no dono, explode, né, no saque da empresa, no RH. Toda a cadeia é prejudicada por um cidadão lá na ponta que poderia ter amenizado, podia ter administrado. Quando tu tem esse profissional, não é raro de tu dar mais atenção para ele, porque o resto tu treina. Ah, ele é novo, precisa aprender produto? Vamos treinar. Ah, ele é novo, precisa aprender liderança? Vamos formar ele para uma gestão? É treinável. Agora, se ele tem o perfil reativo, não abraça, mente, enrola, acha que problema é um estresse, ele não serve. Ele, se não pegou nos 3 meses de como é que chama, de período de experiência, mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Porque os problemas vão acontecer e nessa hora a gente vai ver se a pessoa está preparada ou não. O que é normal é tu já pegar a pessoa sabendo que ela não está preparada. Então é importante as empresas inserirem, se você gestor, eu não canso de repetir, insere no módulo de introdução, de integração da empresa, um módulo só sobre pepinos, só sobre estresse. Porque é comum na seleção a empresa se vender, mostrar o quanto ela tem bons propósitos, bons valores, sua missão, tudo muito bacana no papel. No campo de batalha a gente sabe que é uma batalha, vão ter problemas. Se o profissional entrou e o gestor não preparou ele para os problemas, tu só está adiando, mas ali para frente vai estourar e aí às vezes o problema já está num grau maior. Então, saber minimizar os problemas, saber escutar o cliente de verdade, aquela escuta ativa, onde o cliente percebe que está do lado dele, porque apesar da empresa pagar o teu salário, pagar tuas comissões, os teus benefícios, quem está pagando tudo é o cliente lá na ponta. Então, ponto final, a gente tem que estar com todo o foco nele. E se ele está reclamando, tem um fundamento. Eu demorei algum tempo, né? E eu, agora, depois de casado, consigo enxergar isso bem claro. O que era a esposa reclamar e eu devolver. Ah, mas tu deixou a roupa fora do lugar e eu devolver. Quando eu aprendi a ficar do lado dela e entender que a reclamação era para o meu bem, era para a minha evolução, a vida mudou. E quando tem aquela frase happy wife, happy life, né? Uma esposa feliz, uma vida feliz, passa por isso. Um casamento vão ter problemas, em maior ou menor grau. Eu acho que é por isso, né, que a maior parte dos padres, né, falam na alegria, na tristeza, porque já sabe que vai dar problema. Né? A gente sabe que vai acontecer. A dúvida é se o cara teve o cursinho para ser um baita marido e está do lado da esposa, ou se ele é um competidor. Então, numa empresa isso não pode existir. Você, gestor, presta atenção nessa parte. Hoje, se tu assistir esse período do episódio, para a tua vida valer a pena, sai com um plano de ação, insere no teu dia a dia, se não der na integração, em qualquer momento da tua equipe, quer seja externa, interna, tele, para todo mundo, lista os problemas e deixa todo mundo preparado para isso. E faz o teste. Faz o cliente oculto, ou tu mesmo, faz simulações, até que o teu pessoal pare de gaguejar, saiba atender o cliente, e não importa quanto o cliente bateu na mesa, indignado, entenda que aquela pessoa está trazendo uma situação para ela, é grave ou é importante, e concilia isso, indo para o lado dela, anotando, buscando os prazos, resolvendo, e ele sentindo esse engajamento. Onde o cliente sentiu isso, muitas vezes ele está pé da vida, está enlouquecido, mas quando ele sentiu que pegou, né, a veia, que o pessoal está resolvendo, ele não só pede desculpas, muitas vezes indica, porque ele sabe também, todo cliente, ele é profissional de alguma área. E na área dele tem problema também. Ele também escuta reclamações. Só que se essa pessoa já é uma pessoa que atende reclamação e tem o hábito de dar atenção para o cliente dele, ele não vai aceitar que a tua empresa não dê atenção para ele também. Então é uma cadeia, é simples, só que é incrivelmente ridículo como isso é uma praga, ainda existe. Se a gente fizer o teste, a grande maioria não está preparado. Até os departamentos que diz lá, né, serviço de atendimento ao consumidor, nem lá está treinado. Nem ali tu consegue ficar tranquilo, né? Pois é, aí tu traz um assunto interessante, porque algumas empresas já têm essa cultura do SAC, né? Que é o serviço de atendimento ao cliente.
que daí é tanto para reclamações como opiniões. Mas se a empresa ela não tem culturalmente instalado isso, como é que tu aconselha esse gestor comercial a incluir, a fazer essa inclusão dessa cultura na empresa? Por onde ele começa, Márcio? Sempre quando uma empresa está estruturada é mais fácil, né? É que nem eu brinco, quando não tem uma estrutura de pós-venda ou de RH ou de marketing estruturada, cai no gestor. Porque o gestor que é cobrado pelas metas, ele é cobrado pelo resultado. Então, se tu chegou numa estrutura, chegou numa empresa onde tudo não está perfeito, né? Tu não tem os departamentos todos bem organizados, desculpa falar a verdade, mas sobra para ti, né? Então, ali é importante que tu tenha o teu sistema organizado. Além de recrutar, selecionar todas as missões de um gestor, grava, organiza a parte de acompanhamento. Então, muitos gestores, e eu lembro disso da época dos seguros, Fred, que os caras ligavam para mim antes de ligar para o guincho. Tinha o sistema de guincho, o 0800 da seguradora, e quando eu vendia seguros, não era raro de o meu cliente ou o cliente do meu vendedor ligar para mim, porque eu sempre deixava o meu número na apólice. Quando a gente entregava o envelope, na época era um envelope, Sim. né? Eu botava meu nome, meu número no envelope. Muitas vezes, em vez de mandar pelo correio, a gente fazia questão de chegar lá e abrir a apólice, porque não era raro que o cliente não abrisse a apólice. Nem pegar o cartão, nem o 0800. O cara fez o seguro imaginando, se eu bater, mas não é uma coisa que eu penso para acontecer amanhã, se acontecer. Então, quando a gente pegava o produto em si, a apólice, o cartãozinho, o número, a gente fazia questão de sentar na frente do cliente, abrir a apólice, explicar o que ele tinha direito, até porque tinha uma série de benefícios, mesmo sem bater o carro, ele podia fazer regulagem de faróis, troca de pneu, e uma série de coisas sem ser o roubo, a batida, né? O caso mais grave. E quando a gente fazia isso, na cabeça do cliente ficava a nossa estrutura de atendimento e a primeira coisa na hora do problema ele lembrava da gente, lembrava de quem vendeu, lembrava da equipe do gestor. Mesmo quando a empresa tem o sistema de guincho, ambulância, tudo estruturado. Então, a dica para essa pergunta é o seguinte: analisa quais são os departamentos que podem te ajudar a antecipar problemas, antecipar reclamações, saber quais são as que mais acontecem para a gente já solucionar antes. Né? A gente está falando sempre numa situação incontrolável. Aconteceu o problema e a gente sabe que a vida não é mar de rosa, eles vão acontecer. Mas se a gente já tem lá um mapa, um índice de tudo que está dando errado e a gente já mapeou os buracos, não cai no buraco, né? Desvia do buraco. Então, eu sei que eu estou trabalhando lá ou com seguro, ou estou trabalhando com venda de roupa e já sei quais são os problemas do meu mercado, eu já antecipo, eu já organizo, já mostro e posso muitas vezes falar para o cliente, olha, nesse caso, essa roupa, se tu lavar quente, ela vai encolher. Então, não espero o cara, sem saber, um dia lavar quente e não conseguir caber na roupa, porque aquele tecido não é para alta temperatura. Então, bota na etiqueta, grampeia, dá o alerta para que o cliente evite cometer uma coisa que, poxa, isso já foi reclamação de outros. Então a gente elimina. Então toda equipe de venda tem essa responsabilidade de fazer a venda, mostrar o que o produto tem de bom, mas alertar o cliente para que ele não cometa algum erro ou que, se ele acontecer, a gente tem o passo a passo de como resolver. Ou seja, a gente está sempre do lado dele. E até onde que para ti, para onde que tu enxerga que é a linha que, isso é a obrigação do gestor, isso é a obrigação do vendedor, e isso aqui é da empresa, né? Como é que tu encara essa divisão? Cara, eu parto do princípio que tudo é obrigação do gestor, né? A equipe é o espelho do teu comando. Se está num cargo de comando, comande, né? Nunca canso de repetir isso, porque cada vendedor teu está conectado a ti. Claro que se eu tenho uma equipe bem preparada, vai diminuir o volume de problemas que eu vou ter que resolver, quanto mais treinado. Mas, na dúvida, esteja à frente, né? Tenta buscar saber tudo antes. E se a tua equipe não te traz, muitas vezes teve clientes meus que a gente ligava direto para o cliente final, mesmo quando não tinha problema, para saber o que dava para melhorar. Porque se tu já chegou no nível de excelência, onde tu tem pouca reclamação, o índice de reclamação é muito pouco,
Isso não quer dizer que está tudo perfeito. Então, ainda assim, o gestor tem que ligar e tentar descobrir, fosse bem atendido, está tudo certo. Né? Existem alguns... Logo quando veio uma rede de restaurantes aqui para Porto Alegre e tu botava 9 na avaliação, te ligavam, queriam saber por quê, no site, porque eles queriam 10. É o 10 que está buscando. Eu tenho alguns clientes da área de cooperativismo de crédito que é o 10 ou nada. Então, se o cara botou 8, 9, que está achando, não, foi tudo bem, não está perfeito, mas foi tudo bem, cai a nota do pessoal para baixo. O pessoal tem que fazer o melhor para ficar no 10. Isso não quer dizer, né, os casos de reclamação, quer dizer o caso de aperfeiçoamento. Então, o mecanismo hoje é o que é procedimento, o que é padrão na empresa. Beleza, mas o que eu posso aperfeiçoar? Muitas vezes está justamente no ponto cego, no cliente que não reclamou, naquele que não comprou de novo e tu não sabe nem por quê. Então, nesse caso, não só a gente vai atrás do problema, como, se possível, investigar no detalhe. Eu tive participando de uma pesquisa grande no mercado de moveleiro, de uma das maiores, se não a maior empresa de imóveis do Brasil, móveis sob medida. O pessoal foi lá em casa, 2 horas, café da tarde, tentando me ouvir, porque eu fui um cliente muito grande, né, muito bom deles, e eles queriam saber detalhes até do que poderiam lançar. Ou seja, eu estava satisfeito, estava, né, tranquilo, e eles viram no meu perfil a chance de eu ajudar eles em outras linhas. Então, não estava reclamando de nada, estava tudo tranquilo, mas veio a equipe para tentar identificar, numa pesquisa de mercado, quais são as possíveis sacadas que eu poderia estar auxiliando. Então, tu fica um passo mais à frente. Quando tu lançar um produto novo, tu já sabe até o que o cara pensa ou não antes de lançar. E isso faz toda a diferença. Se a gente for olhar na história dos produtos, pode ser linha de carro. Quantos carros saíram numa edição ridícula? Tiveram que ser tirados do mercado. Nunca me esqueço de uma história de um palestrante que comentou que quando estava na presença de uma empresa, lançou um refrigerante com um nome muito ruim. Nas pesquisas de mercado não identificaram, não pegaram, e depois foi comprovado em campo e tiveram que tirar rápido. Mas não precisava ser um especialista para ver que estava muito ruim, né? Então, se tu tem hoje uma equipe preparada para absorver matar a bola no peito, botar no chão e devolver, né, com carinho para o cliente, ou se tu já ultrapassou isso e já está no nível de qualidade muito bom, é uma atividade que não pode relaxar. Reclamações ou possíveis reclamações têm que ser tratadas com carinho, porque disso depende se a recompra, a indicação, a reputação da empresa. Imagina, agora, semanas atrás, uma empresa viralizou num áudio um monte de opinião interna da empresa que atingiam vários valores que hoje em dia são inconcebíveis. A farmácia, você está falando aquela farmácia? Cara, são várias, não vou citar nomes mas que é ruim, né? Claro, claro. Putz, até tu te retratar, até tu voltar atrás, fica esquisito. Então, para que chegar nisso, né? Se tu tem hoje uma equipe treinada, qualificada para lidar com situações, quer seja ela qual for, facilita muito, né? Então, imagina isso. Se o teu cliente está sendo gravado ou se ele tivesse ao vivo, está fazendo o teu melhor, está fazendo o procedimento deve ser. Se fosse compartilhar o teu atendimento de um problema no YouTube, ele poderia servir de exemplo para toda a empresa, sim ou não? Se não, se tu não está tranquilo, senta com a equipe, treina, faz o passo a passo que a gente combinou, proatividade, anotar, ir atrás, dar os prazos, acompanhar, envolver os setores que tem que fazer. Onde o cliente perceber isso, não só ele relaxa, como ele também começa a ver o quanto tu está envolvido para solucionar o problema. E se o problema não tiver solução, que fique claro que a gente foi até o fim tentando o melhor para ele. E hoje em dia também o gestor pode estar olhando tu falar e deve estar pensando assim, né? Poxa, mas isso aí precisa de dinheiro, precisa de mais tempo. Já tenho o dia atribulado, não tenho mais tempo para fazer isso. Precisa que a minha empresa, poxa, eu vou ter que comprar um sistema de pesquisa do cliente, né? Como é que tu enxerga que ele pode colocar isso em prática hoje
sem depender né, dessas objeções, assim? Sempre, óbvio, no mundo ideal, se tivesse grana para investir, o cliente reclamou, além de resolver o problema, ainda manda um brinde, ainda manda um mimo. O cliente reclamou lá que deu errado a hospedagem, eu dou mais uma semana no paraíso para o cara. Isso seria sempre o ideal. Algumas empresas, sabendo quanto de dinheiro vale a pena para manter um cliente ou tirar uma impressão ruim, já tem feito isso. Um cálculo de quando dá um problema, não raras vezes o diretor ou responsável grava um vídeo, vai atrás, liga para o cliente, se certifica que ele está bem e faz, né, um agrado para encantar. Mas na vida real, na maioria parte das empresas, não tem essa grana. Não tem como, né, pague um, leve dois ou dou de graça, é tudo ou nada. Então, quando tu não tem orçamento ou não tem dinheiro sobrando, é o fator humano, é o comportamental que vai buscar. É onde a gente vai conseguir deixar claro para o cliente que a gente não consegue resolver, né, ele com brindes maravilhosos, mas se ele percebeu que tu está fazendo o teu máximo dentro do teu alcance e demonstrando esse cuidado, carinho, atenção, escuta, não custa muito e vale muito, né? Basta ver, se tu fosse num psicólogo, poder colocar todos os teus problemas, reclamar da vida, e ele cobra X para te resolver isso, nossa equipe, a equipe do gestor está ouvindo, está sendo psicólogo do cliente, sem cobrar nada, né? Só retribuindo o carinho e a atenção que o cliente teve quando comprou o produto. Se tu enxergar que a venda não termina quando fechou o negócio, já vai ser natural. Saber que vai chegar reclamação em ti, ou se o teu setor é só de reclamação, não pode o atendente, a equipe reclamar da reclamação, né? Porque é dali que está vindo o teu sustento, é dali que é o trabalho, vai ser o dia inteiro ouvindo isso. E é nessa hora que tu vai conseguir manter o maior qualidade da marca, a reputação, justamente no momento crítico, no momento que deu o problema, né? Quando a gente pega grandes empresas e percebe que a equipe está preparada para solucionar, e em companhias aéreas isso fica muito claro, assim, quando dá um momento de estresse, boa parte do pessoal é qualificado para tentar resolver, porque está numa situação crítica, está no ar, está no voo. Não tem muito espaço para as coisas acontecerem fora do razoável, do seguro. Então o pessoal precisa estar o dobro preparado para resolver. Então, entrar com essa filosofia de que nós estamos a 900 por hora e precisamos resolver andando, trocar a roda, né, com o carro andando, mais rápido a equipe consegue resolver problemas pequenos, médios e grandes com a coisa acontecendo não no cenário ideal. Se não tem dinheiro, a gente resolve no braço. Ótimo. E também a questão, estava pensando aqui em relação a pesquisas hoje de clientes, né? Poxa, hoje a gente tem formulários que dá para fazer gratuitamente, às vezes um Google Forms, perfeito, né? Para uma empresa pequena, lógico, já é suficiente também, né? E pode estar auxiliando. O problema é que eu acredito que muitas vezes esse gestor, até pela responsabilidade, ele toma muito para si aquela dor e ele quer resolver, né? Mas pelo que eu estou entendendo, então, pelo que tu disse, é papel do gestor a responsabilidade, mas a importância, na verdade, está em treinar essa equipe. Exato. Quando eu falei antes, resolver no braço, não no sentido da porrada, sim, né? Resolver no fator humano, no diferencial das pessoas da equipe, né? Tá nas costas do gestor, mas ao mesmo tempo, quando ele consegue compartilhar, treinar, pesquisar, antecipar, fica muito mais fácil isso, né? Então, todos os clientes que eu atendo hoje, o gestor tem o papel de auxiliar nas vendas, nas metas, mas quando acontece a reclamação, fica muito claro para mim aquele que vai, busca ajuda da expedição, busca ajuda do setor de qualidade, envolve outras pessoas, e aí literalmente é o trabalho de time, de equipe. Então, não necessariamente, né, ainda mais aquele gestor que é cuidadoso naturalmente, que é uma pessoa que tem isso já no natural, ele pode realmente sofrer ou estar num grau de estresse muito maior se ele não tem as responsabilidades divididas. Então, dividir na equipe, não só na sua equipe direta, como nos outros setores da empresa, como resolver os problemas ou evitar, é fundamental. E aí, muitas vezes, isso é um trabalho
de focar no que deu errado e não nas pessoas, que isso é outra coisa grave, né? Quando acontece uma reclamação, a tendência de botar a culpa nos outros e ficar pessoal é um inferno. E se dá uma ruptura aí, depois um setor da empresa jogando contra o outro e só prejudicando, né? A legítima bola nas costas. Quando tu vê que o problema é pontual e está se tentando resolver um problema do cliente, os setores se unem. Quando vira pessoal, acusações, aí sim a lambança é absurda. E daí, com certeza, vai cair sempre no lado mais fraco da corda, né? Com certeza. E o mais incrível é tu ver o quanto isso podia ser eliminado, o quanto de estresse pode ser eliminado em uma reunião pontual, num caso, estudo de caso, pegou a gravação, pegou a reclamação do cliente, como foi o problema, setores envolvidos, como resolveu, deu. Está tratando do problema na mesa. Quando eu não fico dizendo que o Fred é que é incompetente ou que o Márcio é isso e não fica numa disputa de beleza, mais da metade dos problemas e do ambiente de trabalho muda, né? Porque daí o lado errado de fazer as coisas, né? Uma reclamação vem torta, a equipe recebe ela torta, o estresse é maior dentro, então tu estraga a relação com o cliente e estraga a relação interna. Aí é a lambança da lambança, né? E se tu passa mais tempo no trabalho do que com a tua família, tu passa mais tempo do dia no caos, desnecessariamente. Então, equipes maduras, equipes treinadas sabem que os problemas vão acontecer, sabem lidar com ela pontual e não pessoal, e aí tu passa a maior parte do tempo trabalhando muitas vezes, mas com aquela vibe de solução, de melhora e de crescimento. E sempre que possível não repetir erros básicos, né? Isso é o mais grave. E sobre agora que tu falou sobre equipes maduras, né? Inclusive no RPM, né? No RPM, se a gente parar para pensar, ele é um treinamento que tu passa que é justamente para aniquilar esse tipo de erro, né? Não, e de maneira leve, né? Em poucos minutos durante o dia a gente consegue não só reconhecer o que está dando certo, focar nos pontos fracos da equipe, evitando problemas e buscando aquela constância, né? Então todo santo dia o pessoal consegue ter a dose necessária para focar no que importa e não perder tempo, porque se tu tem uma comunicação diária e acompanha a equipe de perto, não fica aquela bola de neve, problemas que estão se estendendo, né? Tu consegue antecipar isso e mais rápido pegar as ajudas que tu precisa. O RPM, né, que é a analogia, né, da aceleração do carro, de rotações por minuto, no nosso produto ele dá essa acelerada, tanto para achar soluções, quanto para ficar mais rápido e melhor os retornos. Então, quanto mais rápido eu tiver todas as soluções para o cliente, a equipe só ganha, né? Ninguém perde. A ideia é essa. E hoje, então, mais para finalizar aqui o nosso episódio sobre a importância do gestor saber reconhecer e aceitar as reclamações, deixa um recado, então, para o gestor que ele possa sair e amanhã ele já possa começar a botar em prática aí para melhorar essa questão da empresa dele. Perfeito. E eu vou além, Fred. A reclamação, quando ela é consistente do cliente, ela é pontual, é fácil muitas vezes a gente enxergar. O problema é quando isso é uma linha tênue para o mimimi. Porque às vezes a reclamação não é do cliente, a reclamação vem da equipe e distorcida. Chega para o gestor e diz: meus clientes estão todos incomodados porque tal coisa. É uma reclamação do vendedor, não necessariamente do cliente final. Então o primeiro passo é: identifica se é uma reclamação do cliente, fala direto com o cliente quando for o caso, nem que seja por amostra, né? Não consegue pegar todos os problemas, pega alguns para que tu tenha certeza o quanto isso é lá da ponta, ou se isso é uma reclamação da equipe que está inconformada por algum procedimento, por alguma mudança, alguma coisa, e aí a reclamação é interna. Porque onde eu conseguir resolver uma reclamação do meu vendedor, ele naturalmente vai conseguir fazer isso lá na ponta. Então, dá uma filtrada, identifica se o problema é do cliente final, identifica se é do teu cliente interno, da tua equipe, se é uma situação aqui. E o primeiro passo é: abre o jogo, mostra de coração aberto como tu resolveria, como que todo mundo pode pensar junto, e aí fica fácil. Não é botar o
problema para baixo do tapete, não é tentar desviar e tirar o corpo fora, é atitude proativa, focada, tenho problemas, vamos resolver, e essa postura é, repito, procurada a preço de ouro. As empresas estão determinadas a investir um pouco mais em quem resolve o problema e não em quem cria o problema. Maravilha, maravilha. Então, olha só, se tu não curtiu ainda, curte o episódio. Se tu ainda não se inscreveu no canal do Márcio, se inscreve. Esse aqui é apenas um dos episódios. Tem muito mais, já tem mais conteúdo aí. Maratona, dá uma olhadinha nos outros conteúdos que já tem aí. E Márcio, muito obrigado. Eu que agradeço. Voltamos no próximo aí, Topcast, o podcast que te ajuda e ajuda você, gestor, a chegar ao topo da sua carreira sem dor de cabeça. Que é o mais legal, né? Que é o mais bacana. Sendo feliz. Bora, velho.